Voltei pela dor mesmo. Não foi assim que eu decidi, nossa, eu vou voltar. Agora, hoje, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço as Escrituras. Hoje eu entendo que não é só você conhecer, é obedecer. Não tinha mais aquele ânimo para orar, né? Eu estava vivendo à base de remédios para dormir, então eu não conseguia levantar mais nem na madrugada para orar. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Olá, gente! Sejam todos bem-vindos! Estamos com mais um Pode Saja Gospel no ar e hoje com a participação especial da nossa convidada, Aleuda Camargo. Aleuda Camargo, seja bem-vindo ao nosso Pode Saja Gospel. Fique à vontade para falar um pouco da sua história. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, né? Fiquei até surpresa, né, pelo convite, fiquei nervosa também, que eu tenho o costume de cantar nas igrejas, mas primeira vez que estou participando de uma entrevista, mas é um prazer, desde já agradeço. Aleuda Camargos vamos dizer assim, um filho pródigo que voltou para casa. Começar, Aleuda Camargo, você é daqui de Santo Antônio mesmo? Qual é a sua família? Nasci aqui, né, fui registrada aqui também. Minha família paterna não é daqui, mas da minha materna é aqui da região, né, de Santa Maria, mas sempre aqui em Santo Antônio de Jacinto mesmo. E você nasceu num lar cristão? Não nasci assim no lar cristão, assim, não foi no nascimento, né? Mas a partir de 2 anos de idade, meu pai já me levava para a igreja, né? E desde então, minha caminhada até os 20 e poucos anos foi na igreja. E teve umas pausas aí, né? Que foi quando eu decidi conhecer a parte do mundo. Até eu decidir voltar para Cristo, teve uma luta aí no meio, né? Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar de volta. E como que foi assim, esse percurso? Sair da igreja, praticamente, né, criada na igreja, e sair da igreja, a diferença da convivência na igreja para a convivência lá fora da igreja? As amizades? Na verdade, quando eu saí da igreja, foi por conta de um relacionamento, né? Que não era de Deus. Comecei com um jugo desigual. E eu posso dizer que eu comia as bolotas, né? Lá do mundo. Às vezes ficava com vergonha de querer voltar para casa, com vergonha do pai, porque eu saí com a herança, gastei tudo, né? Tô voltando agora sem nada. Às vezes a gente fica se perguntando também o que o irmão vai achar, porque a gente sabe que na história do filho pródigo, o irmão ele não se alegrou com a volta do outro, né? Mas eu voltei pela dor mesmo. Não foi assim que eu decidi, nossa, eu vou voltar. Não, o Senhor permitiu que o inimigo colocasse enfermidade em mim. Deus já tinha falado comigo, se você não voltar, eu vou permitir que o inimigo coloque a enfermidade na sua garganta. E foi a partir daí que o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Ainda levei alguns meses para poder eu assimilar o que eu estava passando, né? Não descobri o que era. E quando eu descobri, o médico me disse assim, você vai tomar remédio o resto da sua vida, de 12 em 12 horas, carbamazepina. E um dia eu lembrei do que Deus tinha falado comigo, né? Que era só permissão do inimigo até eu voltar. E eu voltei pela dor. Voltei em outubro e em janeiro Deus me curou e desde já estou aqui, graças a Deus, para a glória e honra do nome dele. E aí, como que foi a sua volta, o seu retorno? A gente vê aí que você adora o Senhor, né? Louva o Senhor, é um instrumento nas mãos de Deus, através do louvor, Deus te usa. Não foi nada fácil, né? Porque na época eu estava em um relacionamento, né? Que era um jugo desigual. Então, a partir daí, as coisas começaram até a se complicar. Não foi fácil. Eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente e que eu tenho todos os dias a agradecer a Deus, sabe? Porque eu achava assim, teve uma fase da minha vida que eu achava que aquilo ali ia manchar meu ministério, eu não conseguiria mais cantar. Mas eu comecei a lembrar que Jesus ele morreu por mim, né? E era só ele que podia me condenar. E ele não me condenou. Ele morreu por mim
E eu entendi que aquele pecado, ele já tinha pago na cruz. E foi quando eu decidi recomeçar. E graças a Deus, que Deus permitiu eu recomeçar. Eu fui filha de crente, para falar a verdade. Filha de crente. Eu parecia crente, mas não era. Porque o que eu vim conhecer Jesus mesmo foi depois que eu fui lá no mundo e voltei para Cristo. Agora, hoje, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço as Escrituras. Hoje eu entendo que não é só você conhecer, é obedecer. Né? Que muitas vezes quando a gente está na igreja por conta de pai, é claro que o pai tem que ensinar, que foi assim que eu voltei, né? Eu lembrei do caminho e voltei. Mas muitas vezes a gente está ali obedecendo porque o pai está impondo. Hoje eu obedeço porque eu amo a Cristo, eu amo Jesus Cristo, eu amo falar do Evangelho de Cristo. E foi para isso que Deus me chamou, né? A minha família é de músicos, mas a maioria não são evangélicos, né? Durante esse processo que você viveu fora da presença do Senhor, teve alguma crise de ansiedade? Tive várias crises, até hoje eu pago, né, por isso, porque não foi fácil, né? Eu comecei a fazer uso de medicamentos, né? E chegou um tempo que eu já cheguei a tomar 30 gotas de um determinado remédio e não fazia mais efeito, né? Mas aí, nessa época, eu já tinha saído, né, desse relacionamento, desse jugo, e eu já estava bem, já tinha voltado para Cristo, eu comecei a fazer um tratamento, e o tratamento é bem lento. Até hoje, assim, eu posso dizer que eu ainda não recuperei, assim, 100% daquele sono que eu tinha sem medicação, mas, assim, Deus foi trabalhando e tirando, sabe? Mas eu também procurei ajuda de psiquiatra, né? Porque alguns falam que é só oração. Eu creio que a oração, ela faz milagres. Mas nós também, se Deus deixou, né, a medicina, nós também temos que usar a medicina a nosso favor. E eu procurei uma psiquiatra, fiz o tratamento, né? E foi isso aí que eu comecei a pensar, assim, tá atrapalhando a minha vida com Deus, tá tirando o meu sono, né? Tá tirando a minha saúde, eu tô morrendo. E quando eu vi assim que eu tava morrendo, foi que Jesus falou comigo, né? Eu não te criei para isso, eu te criei para você estar ali louvando, adorando o Senhor, levantando nas madrugadas. E eu tive que procurar ajuda, mas eu tive sim crise de ansiedade, crise de depressão, e algumas pessoas talvez podem olhar para mim e falar quando que ela teve, porque ela sempre parece sorrindo, simpática. Mas os nossos momentos a sós, né, entre quatro paredes, é só Deus que conhece. É só Deus que sabe. Eu não passava para todo mundo o que eu estava passando, né? Às vezes eu vestia uma capa e saía, né? Era só Deus que sabia ali realmente o que eu estava passando. Por minha culpa, volto a repetir, por minha culpa mesmo, né? Porque a escolha foi minha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas escolhas. Eu falo que a gente usar o livre-arbítrio é burrice. A gente tem que seguir a Deus, seguir aos Jesus Cristo. Porque quando você fala, eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher, com certeza você está mal. Não vai. As consequências vão vir pesadas, muito, né, das nossas escolhas. Muito pesadas. Eu chorei lágrimas amargas, né? Só quem conhece a minha intimidade, minhas amigas mais próximas, sabe o que eu estou falando, né? O que você deixa para essa juventude que talvez esteja vivendo a mesma situação, fez uma escolha errada, está vivendo as consequências dos seus erros com vergonha de voltar, querendo voltar, mas com vergonha. Qual é o recado que você deixa? Eu não tenho vergonha, né? Porque quando eu ficava com vergonha sem querer voltar, né? Mas a palavra diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Se a gente for olhar para o irmão que vai te olhar torto, olha, ela saiu, né, aprontou o que quis e agora está voltando, daqui a pouco está cantando. A gente sabe que tem o ciúme, né? A gente sabe disso. Na história do filho pródigo teve, o irmão não quis comemorar com o outro. Mas o recado que eu deixo para os jovens que tá nessa situação e que quer voltar, Jesus te ama, Jesus te chama, o Pai está lá te esperando, com roupas novas, com uma nova herança. Você chega lá todo estraçalhado, sem herança, gastou tudo que tinha, mas Jesus tem anel para te dar. Jesus tem roupa nova para te dar. Jesus tem uma nova herança para te dar. Talvez estão no relacionamento ou estão pensando em entrar no relacionamento de desigual, não dá certo. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Vai chegar um momento que um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, né? Vai se separar.
né? E quando eu decidi voltar para Jesus, assim, eu já tinha voltado para Jesus, mas aquilo ali começou a atrapalhar a minha vida espiritual, porque eu não tinha mais aquele ânimo para orar, né? Eu estava vivendo à base de remédios para dormir, então eu não conseguia levantar mais nem na madrugada para orar. Foi quando eu comecei a pensar, esse relacionamento, ele está me atrapalhando a minha vida com Deus. Eu creio que Deus não vai deixar nada atrapalhar o que Ele, né, determinou para a minha vida. Né? E aí eu decidi voltar e recomeçar. Não foi fácil, não. Até hoje a gente recebe muitos julgamentos por conta disso, né? Por isso que eu falo para os jovens hoje, não se espelhar no que eu fiz, né? Mas procurar orar, esperar em Deus, porque quando eu coloquei Deus na frente, falei, Senhor, me dê sabedoria na escolha, o Senhor Ele colocou uma pessoa na minha vida que hoje faz parte do meu ministério, né? Tá ali comigo, orando, jejuando, intercedendo, né? E Deus tinha falado comigo, eu vou colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar na obra. Então, quando eu parei de ouvir, né? Há muita gente religiosa, eu parei de ouvir eles, eu comecei a ouvir a voz de Deus, comecei a ouvir a voz de Jesus, né? Falando, você tem que fazer o que eu te mandei, mas para isso tem que tirar esse atrapalho de sua vida, né? Eu não coloco culpa na pessoa, porque a Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente. Ok, mas o erro foi meu, a escolha errada foi minha e eu paguei um preço alto. E qual o motivo da sua felicidade? Jesus, em primeiro lugar, Jesus, né? Porque tudo que eu tenho foi Jesus que me deu, tudo que eu vivo hoje foi através do Senhor Jesus, né? Eu não estaria aqui hoje, né, essa entrevista, se não fosse a mão do Senhor Jesus ter me tirado de lá, né, da lama, me trazido de volta. Então, meu motivo de sorrir hoje, todos os dias, é Jesus. Eu vou dormir agradecendo e acordo agradecendo, e o dia inteiro agradecendo ao Senhor Jesus. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando conosco do nosso Pode Saja Gospel. Quero agradecer a todos vocês aí do outro lado que nos acompanham aqui nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de vocês com esse lindo testemunho. Fique para nós aí um aprendizado. Não faça as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. Entregue o seu caminho ao Senhor. Coloca Jesus no comando da sua vida e Ele tem o melhor para nós. Jesus sempre vai querer o melhor para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer, né? Mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E eu falei para Jesus, né? Senhor, eu irei. Se for para engrandecer o teu santo nome, eu irei. Então, o primeiro agradecimento a Jesus Cristo, a vocês. E fica aí de lição para todas as jovens, as mulheres que estão me ouvindo, que estão vendo esse vídeo. Põe Jesus no centro. Pede a Deus sabedoria. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu.